gostaria de ter a criatividade de quem dirige um centro onde parece que a vida já entrou numa fase de menor ritmo e como se vê, como é possível dar sentido a todas as etapas da vida, a todas as etapas da história. E é isso que nos move quando nos move o coração e quando esse coração se deixa mover pelo Espírito de Deus. E é isso que nós estamos a ver aqui. E eu, antes de mais, começo por saudar a todos, precisamente nesse sentido. Ontem, quando estava preparando isso, estava sentindo esta emoção de hoje. Uma igreja onde eu vim entrar, agora, e é bom, como já disse no início, ter os meus predecessores, porque esta igreja é sinodal, porque não só caminha na etapa de cada um de nós. Agora tenho mais 7 anos para estar aqui, podia pensar aqui, agora e aqui. Não, isto é uma janelinha em que eu entro, em que entrou o Dom António antes, em que entrou o Dom Serafim, em que entraram o Dom Alberto Cosme e outros para trás. Mas entraram tantas pessoas assim, nas nossas paróquias, nas nossas dioceses. E é uma alegria estarmos aqui, estarmos com estes bispos, que são o percurso a nível de bispos, mas os padres que estão cá, no meio desta nossa Assembleia, que representam a totalidade da nossa diocese do ponto de vista pastoral, daqueles que se dedicam inteiramente a isto, dos religiosos e religiosos, daqueles que estão comprometidos em cada uma das nossas paróquias, e vimos cá tudo isso, dos nossos jovens, e queria ter aqui a genica e o entusiasmo da nossa... porque significa, quem é que diz que somos uma igreja morta? Quem é que diz que a igreja está perdendo vitalidade? Nós temos a perceber que caminhos Deus está querendo para esta igreja. E se calhar Ele vem-nos dizer, como disse, não é para dizer que os outros de trás, quando dizemos é preciso mudar, não é porque os outros de trás fizeram mal e nós agora descobrimos a roda. Não! O tempo mudou. Lembram-se do Evangelho de Jesus que vem ao encontro dos discípulos que tinham trabalhado toda a noite na pesca e não tinham apanhado nada. Regressam à pá, pior que estourados. E depois andam um brincalhão ainda que lhes perguntam o que é que apanharam. Isto é um caçador, não se pede pela caça, e é um pescador, não se pede pelo peixe. Mas vem-lhes dizer o quê? Tentem para o outro lado. Procurem. Sejam criativos. Encontrem caminhos novos. E aqui nós estamos encontrando caminhos novos na nossa diocese. Saúde, pois, a todos com muita alegria, também com muito sentir do coração, e dando graças a Deus por aquilo que somos. Não precisamos de saber se somos a igreja melhor, a diocese melhor, precisamos de dizer, estamos procurando, estamos na pesca onde o Senhor nos deu. E é nessa pesca que Ele nos diz, gente, procurem caminhos. Deixem-se guiar quando pensam que estava acabando a pesca, estava só começando. Não está acabando. E é isso que a tal ideia que dizia esta manhã da montanha. Quando a gente está ao pé da montanha, lembra o Evangelho de hoje, não é? Quando a gente está ao pé da montanha, parece que não se ponham, Jesus diz, vocês vão mover montanhas, mas não se ponham a mexer as montanhas, deixem-nas estar onde estão, não é isso. Mas as montanhas que nos metem medo, as montanhas que não nos deixam ver o futuro, as montanhas que não deixam ver o amanhã, mas há um amanhã e um futuro, e há mais terra para além das montanhas que nos metem medo e que nos tiram a coragem. É antes de mais esta palavra, que vem da palavra de Deus de hoje, que vos queria deixar. Não se preocupem com as montanhas e com as dificuldades. Jesus não prometeu que ia ser fácil. O que disse é que ia estar connosco até o fim dos tempos. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. É isso que Ele diz. Olha, essas coisas que andam por aí nestes dias. Não se preocupem. Não se preocupem. Preocupem-se sim, mas preocupem-se com esperança. Não é que nós estejamos aqui agora e deixamos-nos abater porque estamos a perseguir, porque a perseguição tem um monte que se lhe diga, olhe por aí quanta gente perseguida nestes dias,
e a pagar com a vida. Nem sequer bem é isso o nosso caso. Que mói. Dói. Mas onde é que quem é que disse que ia ser fácil? Educar um filho é fácil? Não. E a igreja é uma mãe que tem de cuidar de seus filhos. E é por isso também o sofrer não é uma coisa mau, quer dizer, quando a gente não sofre, quer dizer que não ama. Porque, sabe, aquele padre que estava a fazer o sermão e dizia, estava chateado com o povo, e dizia, vocês, desgraçados, fizeram isto e aquilo, vocês são uma coisa, vai vir um castigo de Deus, e toda a gente assim arrepiada, só havia 2 velhotes lá que todos riam, quanto mais eles achavam, mais eles riam, mais eles diziam, posso saber porque é que vocês estão a rir? Nós não somos daqui. Não, vamos para baixo. Ainda por cima não gramamos estes tipos. Quanto mais melhor. Se for assim, quando a gente sente, é porque ama. Se pode dizer que Deus sofre o nosso sofrimento. Foi isso que Ele fez. Não fugiu do sofrimento. É outra coisa. Porque sofremos, imaginem quando vocês têm um filho, temos alguém querido que está doente. Nós sofremos. Porquê? Porque amamos. E Deus sofre o nosso sofrimento por causa disso. Ele sofre com estes momentos da igreja e com outros muito mais dramáticos do que os nossos. Portanto, este momento que nós vivemos, esta janela em que nós ouvimos dizer isto há pouco. Agora, o que é que nos diz isso? O que é que nos diz este caminho que estamos a fazer? Primeira coisa para este ano é o caminho que nós dissemos, ouvimos há bocadinho, não vou repetir e por isso posso resumir o discurso. O caminho sinodal como o primeiro caminho que vai englobar tudo o resto. Nós não fizemos isto só para fazermos piedosas considerações ou simplesmente fazer uma análise daquilo que nós somos. Também não significa, quem acompanhou também nos órgãos de comunicação, muita gente desconcertada, porque a imagem que deu a síntese da Conferência Episcopal não é da Igreja Portuguesa, não. Pois não. Mas aquilo não é uma síntese, primeiro não é um tratado de teologia sobre a Igreja, segundo não é um tratado nem sequer do Estado da Igreja. Aquilo foi o que a Igreja disse. O que pessoas concretas da Igreja disseram, não foi inventado. Como na nossa síntese diocesana. Tem aí coisas que devem nos ser um soco na barriga, porque vai a gente despertar. E tem razão ou não tem, isso é outra coisa, isso é o que vamos ver agora. Se isto nos deixar, e se a gente disser simplesmente, que bonito, já temos aqui isto em livrinho e tudo, podemos tomar notas e tudo. Se for para isso, foi dinheiro mal gasto e trabalho que se deixa pouca moça. Agora, nós temos agora, e isto tem de ser claro, é de tomar isto a sério, aquilo que foi dito. Analisá-lo quando se fala de assembleias, não é para fazer, às vezes as assembleias têm de ser como estas, quando é tanta gente, a gente não pode agora, devíamos estar aqui mais a dialogar, mais em pequenos grupos. Estamos a fazer uma síntese do trabalho que já foi feito em grupos e em discussões e em oração, etc. Nós aqui hoje, forçosamente tem de ser assim, porque senão tínhamos de pensar não só no almoço, mas no jantar e pequeno almoço amanhã, e isso já seria mais complicado. É importante que também, quando nos juntamos todos, o nosso coração bata mais forte. Mas é importante que depois, onde acontece a vida nas nossas paróquias, que isto agora seja feito. Nas paróquias, nas vigararias, como escutamos, o caminho, algumas nestas notas deste caminho, é importante que nós tenhamos isto. Temos de mudar. Temos de mudar não porque está errado, é porque já hoje requer-se, para o mundo onde nós vivemos, quer-se mais criatividade, quer-se adaptar as coisas. Se querem mais uma coisa, quando a gente ia para as missões, antes de irmos para as missões, fazíamos um curso de preparação, chegávamos lá, aprendíamos a língua, chegávamos lá, aprendíamos a cultura, fazíamos coisas. Agora, essa cultura não é preciso ir para longe, é que o mundo é que mudou à nossa volta. E nós temos de reaprender
a entender este mundo, a entender o mundo dos nossos jovens, o mundo do trabalho, o mundo da tecnologia, o mundo das ciências. Olha, quando uma das primeiras reuniões que tive com o Padre Francisco, quando era superior-geral dos Dionianos, uma das primeiras coisas que nós tínhamos lhe perguntado: Santo Padre, o que é que quer dizer aos consagrados e às consagradas de hoje? Ele pensou um bocadinho e disse: não tentem responder aos problemas de hoje com as receitas de ontem. Não vai dar certo. Isto não é a receita da avózinha para o chá, é outra coisa. Não vai dar certo, porque ontem nem sequer tinham as questões que nós temos hoje. E, portanto, não podia estar lá escrita a resposta. Mas vocês têm o Espírito. Jesus tinha dito aos discípulos: não vos disse tudo, porque vocês agora não entenderiam. O Espírito guiar-vos-á. Porque é isso que nós estamos fazendo. Ou acreditamos que o Espírito está no meio de nós, ou então, se não acreditamos, então para que é que serve tudo isto? Não serve. Portanto, é esta coisa, temos de pensar e de tomar questões, tomar atitudes corretas. Este processo que nós começamos tem de ter consequências transformadoras para cada comunidade, para todas as comunidades e para a nossa diocese. A partir daquilo que nós somos como cristãos, cada um e cada uma de nós. Assim, também, mas estamos aqui poucos. Os discípulos eram muito menos, eram 12, e transformaram o mundo. Também ao lado deles havia outros que já tinham começado a ser discípulos, mas Jesus encontrou estes. E aqui estão representantes das comunidades, de todos os movimentos, se nós levarmos este espírito, vamos convencer outros e vamos motivar outros. É isto que nós precisamos de facto de ser. E isto, antes de mais, do meu próprio método que se ponha na nossa, no nosso caminho sinodal. A primeira coisa, o acolhimento de Deus e da sua palavra. Se não for isso, não vai dar, porque depois vamos fazer o desenhinho segundo aquilo que a gente pensa. Muita gente disse que estas sínteses tinham um pouco de evangélico, tinham um pouco de motivação, era o que as pessoas sentem. E temos de ver, mais um segundinho, ocasião, só para ver que nós às vezes, nós que estamos, não só os padres, nós que estamos em liderança, tantas vezes fazemos o nosso espetáculozinho e não percebemos o resto. A ocasião, eu lá com o meu irmão, na Semana Santa, fui ajudar o meu irmão na paróquia e depois dissemos: vamos cantar aquela oração grande das 10 intenções da Sexta-feira Santa, vamos cantar. Cheguei a casa e a minha irmã disse assim: escuta lá, vocês estavam lá parecendo divertidos, mas nós não, ainda se vocês soubessem cantar. E eu lembro-me sempre disso. Lembra-te daqueles que estão aí, lembra-te que isto se dirige a eles e que é preciso que cresçam. O que interessa é aquilo que faz o pai e a mãe, que às vezes até mastigam as coisas antes de dar ao bebê, porque ele precisa naquela altura, que fazem sacrifícios, não pensando neles, mas pensando em. É assim, nós quando trabalhamos para o povo de Deus, é assim que temos de fazer. Na atitude de acolhimento, um sobrinho, não era batizado porque o meu irmão deixou tudo, e ele, enquanto andava fora, vim cá numa ocasião, ele disse: olha, sabes, fui batizado. Ainda bem, disse eu. Sim, porque a Jacqueline, uma mineirinha do Brasil, que já nos deram 2 mineirinhos giros, e ela é presbiteriana, e eu fui lá à igreja dele e disse: então foste para a concorrência. Pois, mas olha, se eu vou à igreja de vocês, eu entro lá e saio e ninguém dá conta de mim. Mas eu fui lá, e quando eu entrei, viram-me: Jacqueline, quem é este, e tal. E eu, todos os dias, tenho gente que me acolhe. Isto era aquilo que diziam de Jesus, que acolhe.
das coisinhas, tratar também dos velhinhos e dessas coisas todas, ou dos jovens, do que seja. Essa é a igreja que nós queremos. Uma igreja que cuida, como aqui foi dito, que criativamente cuida e que não deixa ninguém. Uma igreja que vai para fora, que pensa. Essa é a igreja sinodal que nós somos. Mas onde todos não só têm lugar, têm de ter voz e vez. É por isso que não pode ser. É muito bonito ter uma assembleia assim, mas a igreja que trabalha depois tem de se multiplicar em pequenos grupos. Foi aquilo que fizemos na tal coisa sinodal, em que dizia aqui, a gente sentiu-se feliz por participar assim da igreja. É esta igreja que nós temos, esta experiência de igreja que temos de ajudar a fazer. Este é um ano especial em que entramos. Um ano em que o caminho sinodal, já referido, que já aqui foi tratado, tem de acompanhar toda a vida da igreja. Já vimos, e também não é preciso que eu esteja aqui de novo a falar da JMJ, porque nunca chegaria aos pés daqueles que falaram. E isso é muito bom, porque o bispo não tem de saber tudo, nem tem de ser tudo, nem tem de solucionar tudo. Mas é bom que tem outros que sabem e que fazem. E não estão, é como o pai e a mãe que gostam de ver que os filhos sabem fazer coisas e que tiraram os seus cursos, etc. O pai não tem de acompanhar tudo. A igreja tem de ser assim. É essa a igreja que nós queremos. Em que cada um sinta que é estimado por aquilo que sabe, por aquilo que faz, e até, tantas vezes, porque na sua incapacidade ajuda outros a serem capazes. Ajuda outros a viver a igreja. É esta igreja que nós temos de ser. É esta igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Estamos aí, portanto, sinodalidade, JMJ, a Eucaristia. O terceiro ano de um percurso que estamos a fazer. E dissemos, isto no programa vinha, a Eucaristia como dimensão social da Eucaristia. Isto é, lembram-se que isto chega no fim para a conclusão, mas Jesus, na sua pedagogia, pôs isto antes. Primeiro o que é que fez? Multiplicou o pão e depois fez o discurso sobre a Eucaristia. Isto é, se a gente não for capaz de multiplicar o pão não é só aquele que se parte na Eucaristia, que se parte. Não. Se a gente não for capaz naquilo que Deus nos dá, partilhar, e o que nos dá vai desde o pão que a gente mete na mesa, ao pão da cultura, ao pão dos velhinhos que estão acamados, do pão das crianças abandonadas, abusadas, etc, etc. Se a gente não for capaz de partilhar o pão com aqueles que são vítimas da guerra, com aqueles que são vítimas da fome e da crise que se está estendendo no país e no mundo, a Eucaristia aparece assim como uma devoção que não transforma a vida da gente. A Eucaristia leva-nos a perceber que se Deus partilha connosco aquilo que Ele é, o Deus onipotente, o Senhor carinhoso e poderoso, que vem não só dar alguma coisa, mas que se dá a si próprio, nós estamos a descobrir o segredo de transformação do mundo. O segredo daquilo que nós temos de ser como igreja, que começamos por tratar daquilo que as pessoas precisam no imediato, mas que através disso somos capazes de levá-los a entender o outro lado da montanha, das dificuldades que têm, para entender que há alguém que cuida sempre de nós, apesar da nossa incapacidade e da nossa limitação. É uma igreja sinodal, mas por isso uma igreja de serviços, de ministérios. Já aqui também o Padre José Augusto já nos falou, que vão estar, durante este ano, vão estar aí. E o que é que nós queremos nestas transformações? Os conselhos paroquiais, etc. Isto não é para dizer uma piedosa intenção. Nós queremos chegar ao fim do ano em que isto realmente esteja a correr, esteja a fazer. E chegando ao fim do ano, vamos ver se fazemos mais uma assembleia destas, mas vamos fazer, vamos comemorar.
Então, e nesta paróquia, como é que ponto vai? E nesta bilharia, ponto vai? Não vamos para sermos agir e sermos chatos, mas para dizer o que é que falta, o que é que a gente pode ajudar, todos juntos. Façam sigam os bons exemplos que temos e corrijam também aquilo que está errado. Mas nós temos de tornar estas comunidades melhores, temos de acolher melhor, temos de facultar e dar a todos o nosso contributo. Os nossos jovens também, há bocadinho disse, de quem há a culpa? É dos jovens que não entendem a igreja ou a igreja que não entende os jovens? Olha, eu não sei, mas na ocasião estava fazendo a visita às paróquias voltadas para os jovens, e logo na primeira, a senhora, acho que era a Telvina, parece a dona Telvina, que era a encarregada dos jovens, uma jovenzinha de 82 anos, e a Telvina foi lá ao vigário geral, para o vigário pastoral, para preparar a vinda do bispo e a semana de visita, etc. E então o bispo queria encontrar primeiro toda a comunidade para falar exatamente do que significa isso, estar com os jovens e ouvir as coisas, etc. E depois, o primeiro encontro com os jovens. Então a dona Telvina disse, olha, nós aqui acho que podia ser assim pelas 3h30, 4 horas. Já deve, mas disse o vigário pastoral, mas às 3h30, 4 horas os jovens estão na escola ou estão a trabalhar. Mas tanto eles não vêm. Quer dizer, e a gente faz o nosso trabalhinho, e depois toma um chazinho e lamenta que os jovens não vieram e pronto, e está feito as coisas e marcamos mais um encontro. Estou a brincar não, a coisa é séria, não é a brincar, mas é que eu digo, o problema que a gente diz é, a gente quer ter os jovens, e quando tiver os jovens, o que é que faz com eles? Põe-os simplesmente a ver o nosso teatrinho, o tal do meu irmão, a cantar as orações para a Assembleia. Se calhar eles não são capazes de cantar melhor do que nós, por aí. Temos de encontrar a forma de incluir a riqueza que nós temos, a riqueza que temos nesta diocese. Depois, finalmente, a última palavra. Uma igreja ministerial, portanto, que encontra novos serviços. Duas palavras, porque uma já foi aqui dita, mas queria... Porque nós temos uma igreja, sabe, quando eu fui ao curso de Baby Bishop, em Roma, quando foi nomeado bispo, para os bispos novos dão-lhe a sua espécie de creche episcopal. Muito boa, muito bem feita. Mas havia o senhor que veio lá e tinha um sentido de humor muito grande, que vinha falar da figura do bispo. E ele também era bispo. E disse, olha, vocês têm de aprender que têm a faculdade, o direito, o uso, o direito, ou seja, vocês compete o dever de santificar, o dever de ensinar, o dever de julgar, o dever de administrar, e em latim, aquilo já estava dando um sumo, que não é. E depois diz, e se quiserem até podem pedir a opinião de alguém. E depois sorriu assim e disse, estão a ver, isto é um bocadinho aquilo que vocês querem, que vocês podem ser. Agora, há outra coisa que podem ser. Aquilo que vocês, não é simplesmente, isto não se faz, não vai a toque de direito, vai a toque do bom pastor. E o bom pastor é aquele que vai à procura, que cuida, como diz o Papa, às vezes vai atrás, às vezes vai no meio, às vezes vai à frente, porque às vezes é preciso rasgar, outras vezes é preciso que outros vão à frente e ele vai atrás para que nenhum se perca, ou então vai no meio, porque se ponto de conversa com um e com o outro, porque há de ser ponto de união. A liderança cristã, e eu não estou falando só para o bispo, aqui temos 3, mas eu para os padres, estou falando para todos. É um estilo de liderança que a igreja precisa de líderes. Perceberam aqui, não? E cada um de vocês
cada um e cada uma de vocês percebe o que é. A igreja precisa de líderes. Somos para isso. Chamei-vos para isso, diz Jesus. E ensinai ao mundo inteiro. E como dizia São Francisco, se for preciso até com palavras. Se for preciso até com palavras. Porque a coisa vai ser, pelo vosso estilo de viver, é que vai ser a grande doutrina. Se for preciso, mas precisamos disto. Mas precisamos de lideranças de serviço. Lideranças que sejam capazes de... Isto, uma palavra só sobre a questão dos padres e esta liderança. Não é só porque está diminuindo o número de padres. E isto também é uma coisa que a todos nós, como diocese, nos diz respeito. E uma grande preocupação que tenho. Porque nós temos neste momento 2 seminaristas, um terminou, outro está aqui, o nosso Miguel. Mas, entretanto, nestes 10 anos, se tivermos 1 ou 2 ordenações, talvez, mas entretanto neste período outros vão sair, e uma preocupação é esta. Nós rezamos pelas vocações, nós incentivamos os jovens, as irmãs que estão aqui, temos jovens, mas temos jovens de coração, e as missionários e missionárias, e todo o trabalho que elas têm feito nesta diocese e pelo mundo inteiro. Isto está terminando? Qual é o sentido de serviço que nós temos na Igreja para proporcionar vocações dessas ao serviço da comunidade? E depois, e dos padres que temos? Como é que vai ser? Vão continuar a ser administradores, vão continuar a ser tudo, e depois não há outros que podem fazer muitos trabalhos destes. Estamos a falar dos centros sociais, temos aí um exemplo. É preciso que seja um padre. Estamos a falar de coisas. Veja, eu digo sempre aos catequistas: vocês não são menos do que eu, porque vocês são o carinho de Deus para aquelas crianças mais pequeninas. São vocês que revelam Deus, e não são menos do que o bispo, nem menos do que o pároco. São aquilo que têm de ser para aí, porque o bispo e o padre, primeiro porque não chegam a todo lado, mas depois é com a vossa carinho, as vossas palavras que a fé se transmite. É este espírito de gosto de estar ao serviço deste Senhor. Nesta igreja onde todos somos chamados, é esta igreja que nós temos de construir juntos. E que hoje, isto é a primeira coisa, portanto, que dentro do nosso espaço, da nossa Igreja de Leiria Fátima, que nós temos de ser capazes de fazer isto, em cada comunidade, de encontrar outra forma de estarmos unidos, porque os padres não vão estar sempre presentes nas nossas paróquias, cada paróquia com o seu pároco. Já agora, a maioria dos padres já tem pelo menos 2 paróquias, e no futuro vai ser mais. Eu vinha na minha paróquia lá em Moçambique, onde estava, eram 52 comunidades e algumas a 100 km de distância para aquelas autoestradas do mato, a IC19, etc., que eles lá tinham, é tudo por aí, não é? Tiveram 15 anos sem padres, iam a 200 km de distância a pé buscar a Eucaristia ao Malawi, durante a guerra, para trazer para as comunidades. O ministério dos acólitos, da comunhão, eram homens e mulheres, mas normalmente para este serviço eram os homens, e tinham de ser bons cristãos, responsáveis para terem a Eucaristia em casa, mas para começar tinham de ter boas pernas, porque era preciso andar. E estas comunidades não só se aguentaram, desenvolveram-se. O outro lado, isto é o outro lado da montanha, que nos parece difícil. Como é que vamos fazer com menos padres e mais? Neste momento nós vamos passar por uma fase em que vamos ter menos padres. Se não soubermos fazer as coisas por convicção, vamos fazer por necessidades. Ou então vamos deixar as comunidades sem serviços? Não pode ser. Gente, é com nós todos que isto diz respeito. É a nós todos que isto diz respeito. Eu, preocupado estou, não estou nada desesperado. Temos, é a tal coisa, dancei a rede para o outro lado. Apanhem peixe de outro jeito. E temos de contar todos uns com os outros
Quando eu digo eu conto convosco, conto muito, mas o chefe conta convosco. E eu posso dizer uma palavra assim, mas ele dá força ao nosso coração, dá inteligência à nossa mente, dá vontade aos nossos membros para que realmente possamos construir esta igreja. É assim que nós queremos fazer. E a todos, muito, muito, muito obrigado do fundo do coração por aquilo que vocês fazem na igreja, pelas maravilhas que realizam e pelo sonho que nos permitem a todos, como igreja, fazer, para construirmos juntos. Cada um, vejam que isto não tira lugar a ninguém. Não tira lugar do bispo, não tira lugar do padre, bem pelo contrário. Vamos todos ter o gosto de construir esta igreja, cada um na medida dos dons que recebeu de Deus e das funções dos serviços que lhe foram confiados na igreja, para que todos juntos construamos esta igreja do Senhor, hoje aqui em Leiria Fátima, aberta ao mundo, porque não somos só nós que somos igreja. Bem-ajam e muito obrigado a todos.